Tia André está de volta para a segunda videoaula de português e a nossa correção será da página 88 até 103. Na realidade, 88 a gente não vai corrigir, né, agora e nem tem como ser verificado o que vocês fizeram, poema visual. Nós estaremos vendo esse poema na nossa live, tá bom? Na página 90, super desafio, encontre no caça-palavra 6 paroxítonas. Depois reescreva-as em ordem alfabética no espaço a seguir, acentuando-as corretamente. As palavras que vocês acharam foi álbum, ânsias, bênçãos, túneis, vôlei e órfão, tá? E depois vocês colocaram, elas em ordem alfabética. A primeira, álbum, acento agudo no A. Ânsias, acento circunflexo no A, tá? No primeiro A. Bênçãos, acento circunflexo no E e o tio, né, no A, que vocês sabem. Órfão, acento agudo no O e o tio no A. Túneis, acento agudo no U. Vôlei, acento circunflexo no O. Na página 91, você conhecia esse poema? Sim ou não? Gostou dele? Sim ou não? E por que? Uma resposta pessoal. 2, releia o texto e responda as atividades a seguir. A. Como se forma uma onda no mar? Se for necessário, peça ajuda a um adulto para pesquisar o assunto. É uma resposta também pessoal, de acordo com a pesquisa que vocês realizaram, mas a onda do mar, elas são formadas pela ação do vento, que empurra a água até formar ondulações, tá? E em alto mar, as ondas são formadas em diversas direções, tá? São várias direções que elas são formadas. Quando chegam à costa com a direção de propagação perpendicular à praia, quebram-se de forma paralela na areia. O que você descobriu tem relação com o poema? Sim ou não? E comente. Aqui, com esse poema aqui falando sobre a onda, sim, né? Porque o poema representa a formação das ondas marítimas. Que verso se repete no poema? A onda da. Página 92. 3. A repetição desse verso associado ao último verso do poema sugere um movimento. Que movimento é esse? A formação de ondinhas desaguando na praia. 4. Como se organiza o poema lido nessa seção? O poema explora o significado das palavras e sua disposição gráfica no espaço da página. 5. Responda às atividades a seguir sobre o contexto de produção do poema. A. Quem é o provável leitor do poema? Crianças e pessoas que se interessam por poesia. B. Onde o poema foi publicado? Em livros, tá? O que você observou para responder essa pergunta? Observando a fonte, que indica de onde o poema foi retirado. C. Que objetivo o poeta atinge ao produzir esse poema? Permitir um momento de leitura para deleite. Deleite tem aqui, né? O que é? Sensação ou sentimento de satisfação ou prazer. 1. Complete as palavras a seguir com o sufixo izar com S, izar com Z. Sintonizar com Z. Profetizar com Z. Frisar com S. Horrorizar com Z. Humanizar com Z. Pesquisar com S. 2. Distribuam as palavras da atividade anterior no quadro a seguir, de acordo com o sufixo utilizado. Izar com S foram as palavras frisar e pesquisar. Izar com Z, sintonizar, profetizar, horrorizar e humanizar. 3. Qual é a classe gramatical dessas palavras? Verbos. 4. Indiquem as palavras primitivas que deram origem às palavras analisadas na atividade anterior e a classe a que pertence. Sintonizar vem de sintonia, né, que é um substantivo. Profetizar, profeta. Frisar, friso. Horrorizar, horror. Humanizar, humano. Pesquisar, pesquisa. E todas essas palavras primitivas são substantivos. Página 94, 5. Vocês já sabem que o radical é a parte que não muda na família de palavras. Observe novamente as palavras da atividade anterior e apontem o radical dela. Sintonizar. De sintonizar vai ser sintom. Profetizar, profete. Uma dica que a tia Andréia dá. É só vocês tirarem a palavrinha izar. Tanto com Z quanto S, vocês vão encontrar todo o radical dessas palavras, tá? Então, vocês tiraram, por exemplo, humanizar, ficou human.
Vocês tiraram o izar. É só retirar o izar que vocês encontram o radical. 6. O que vocês concluíram sobre o uso dos sufixos nos dois grupos de palavras? Sufixos izar com Z e izar com S são usados dependendo da letra que compõe o radical da palavra. Página 95, número 1, formem verbos seguidos, seguindo o exemplo. É só você juntar, né? Finalizar, final mais izar, finalizar, com Z. Harmonizar, né? Harmonia mais izar, vai ficar harmonizar. Na letra C, analisar. E na letra D, pisar. 2. Complete as frases abaixo com os verbos formados anteriormente. A. No futebol, o atacante é sempre cobrado a finalizar mais. B. Como harmonizar os cômodos da casa? Quando devo analisar o solo e como devo fazê-lo? Cuidando para não pisar em falso e acabar virando o pé. Página 96, 3. Localizem os erros propositalmente inseridos nas frases a seguir. Depois corrijam-nos e justifiquem sua resposta. A. Será que este remédio vai tranquilizar meu cachorro, doutor? A resposta é errada. Está incorreta aí, resposta não. A palavra é tranquilizar, que tranquilizar nós escrevemos com Z. Então, vocês vão reescrever essa frase colocando a palavrinha correta. E a justificativa, a palavra primitivo tranquilo não tem S. B. Você vai precisar contratar alguém para revisar este trabalho. Revisar é com S. Vocês vão reescrever essa frase corrigindo essa palavra. E a justificativa, a palavra revisão, tem S. Então, por isso que nós escrevemos revisar com S. C. Eu soube que o canal aberto vai televisionar o jogo de hoje. Eu soube que o canal aberto vai televisionar com S o jogo de hoje. Então, vocês vão circular a palavrinha televisionar. A justificativa, a palavra primitiva é televisão, tem S. D. Aquele terapeuta vai hipnotizar o paciente para que ele não sinta mais medo de altura. Palavra incorreta, hipnotizar, qual é o erro? O S, hipnotizar, é com Z. Vocês vão reescrever a frase colocando a palavra correta. E esse verbo é uma exceção à regra, né? Porque a palavra primitiva hipnose, ela tem a letra S. Porém, o verbo terminado, né? O verbo derivado da terminação é em izar. Essa aqui entra em uma regrinha de exceção da língua portuguesa. D é letra E. É necessário pesquisar muito bem o assunto que você vai citar em seu texto. Circularam, pesquisar. Vocês reescreveram a palavra, reescreveram a frase toda, colocando a palavra, né, escrevendo a palavra corretamente, e a palavra primitiva, né, que é a justificativa, a palavra primitiva pesquisa, tem essa. O poema, né, a poesia visual, que é a produção de texto, tia Andréia vai estar vendo na nossa live. Vamos agora para as atividades finais. Página 98, leia o poema e responda às atividades 1 a 7. 1. Você gostou do poema? Sim ou não? E por que? Uma resposta pessoal. 2. De que o poema trata? Do vento e das diferentes sensações que ele provoca. 3. O que você observou para responder à atividade anterior? É uma resposta também pessoal, mas vocês podem observar aqui, ó, o desenho formado pelo poema, bem como o cabelo, o cachecol, né? Então, tudo, né, esvoaçante assim. E a roupa que a menina ilustrada está usando. Página 99, 4. Como o poema ocupa a página, formando um desenho. 5. Qual pode ter sido o objetivo do poeta ao dispor as palavras na página desse modo? Sugerir, né, o movimento do vento, como se estivesse espalhando as palavras pelo ar. 6. A que o poeta se refere ao dizer quando ele vem no frio, ao vento. 7. É correto afirmar que esse poema é visual? Sim ou não? E explique. Sim, porque associa o sentido das palavras à exploração de recursos gráficos. Assim, ele é um poema para ser visto. 8. Acentue na frase a seguir a palavra paroxítona que teve seu acento propositalmente retirado. Em seguida, explique por que o acento gráfico foi utilizado. A novela tem como protagonista uma menina órfã que foi enviada a um orfanato após a morte da mãe, por seu avô materno, porque ele não gostava da própria neta. A palavra que vocês acentuaram é órfão. No O vocês colocaram um acento agudo. E qual é a justificativa? Qual a explicação, né? A palavra órfão foi acentuada por terminar em vogal
nasal. Página 100, complete as lacunas com as palavras derivadas correspondentes. A, industrial, industrializar com Z. B, robô, robotizar com Z. C, ênfase, enfatizar com Z. Simpático, simpatizar com Z. E padrão, padronizar com Z. Observe o cartaz a seguir e responda as atividades 10 e 11, seja doador de órgãos. 10. Identifique as paroxítonas acentuadas presentes no cartaz, destacando as sílabas tônicas dessas palavras. Órgãos, sílaba tônica or, e família, sílaba tônica mi. 11. Consulte o dicionário e elabore uma frase em que a palavra órgão tem um significado diferente do que tem no cartaz. Então, é uma resposta também pessoal. Vocês podem colocar uma frase onde a palavrinha órgão pode ser um instrumento musical, por exemplo. 101, complete com izar ou izar com Z, né? Fertilizar, a letra A, izar com Z. Não é saudável banalizar com Z. C, analisar com atenção, esse analisar aí é com S. D, a tarefa do agente de trânsito é fiscalizar, fiscalizar com Z. Justifique o uso de izar com S ou izar com Z nas palavras destacadas nas frases a seguir. Saiba quando utilizar cera automotiva em seu carro. É utilizado esse sufixo izar porque a palavra primitiva útil não tem S. B. Faça yoga para canalizar energias positivas. O sufixo izar foi utilizado porque a palavra primitiva, né, de canalizar é canal e não tem S. C. É necessário revisar este material antes de entregá-lo ao professor. Foi usado izar com S porque a palavra primitiva de revisar é revisão e revisão tem S. 14. Assinale a alternativa que apresenta erro na passagem de substantivo para verbo. A opção é visão, visar, tá? Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. É a primeira opção, analisar, pesquisar e avisar. No Relembrando, na página 102, preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Recurso de linguagem que consiste na repetição de um som anáfora. Explora o sentido e a representação gráfica das palavras, poema visual. É cada linha de um poema verso. Na página 103, são acentuadas quando terminam em ditongo nasal e em vogal nasal, paroxítona. Letra com que se escreve uma palavra derivada quando as palavras primitivas têm S. S. Letra com que se escreve uma palavra derivada quando a palavra primitiva não tem a letra S. Z. Então, aqui nós terminamos o livro 4, acabamos, né, já com o livro 4 desse ano, e encerramos, então, aqui as videoaulas referentes, né, às correções e lançamentos. Então, vocês marquem tudo aquilo que vocês tiveram dúvida, tá? Para que a tia Andréia possa estar tirando na live, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula, tenham anotado aquilo que acharam importante, né? Tenham marcado bastante no livro e tenham também acertado todas as questões dessa nossa correção, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau!